Boa tarde novamente a todas, todos e todes. Nós estamos hoje na nossa sexta aula. Hoje o tema da nossa aula vai ser a violência sexual contra crianças e adolescentes, com o professor Sérgio Henrique Teixeira. Serginho, né, é psicólogo, mestre em psicologia clínica, ele é militante na área da criança e adolescente, é uma referência na temática e também é pesquisador do projeto com a gente. Passo aí a palavra para o Serginho. Boa tarde, Nirene. Eu só não sou muito bom nessas coisas aí da informática, né? Estou aqui atestando para todos. Acabou dando problema aqui. Mas, enfim, vamos lá. Infelizmente ou felizmente, não sei, hoje a gente vai ter que ir pelo celular mesmo, tá bom? Bom, como Nirene falou, sou psicólogo de formação, já estive aí com vocês em Teresópolis, né? Tratando sobre a questão da violência contra criança e adolescente, né? Aquela aula de abertura. E... Só um minutinho. E hoje a gente vai tratar de um tema não muito agradável, né? Que é sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu quero só de início, né? Colocar para vocês que esse tema é um tema que ainda nós enfrentamos bastante dificuldade, principalmente no que diz respeito às notificações, né, principalmente no que diz respeito a gente poder ultrapassar esse muro do silêncio que existe no processo de identificação e de notificação de violência sexual contra crianças e adolescentes. Também ressaltar que a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, ela está bastante ligada ou interligada, né, com o machismo estrutural, né, essa sociedade machista, né, que ainda considera, né, por conta disso, as mulheres como objeto do prazer, né? Então nós temos aí uma cultura bastante machista que coloca os homens, né, os meninos como aqueles os ditos garanhões, machos, né? E a gente tem inclusive algumas, né, algumas falas ou algumas expressões dentro da nossa cultura, né, como prendo as suas cabras que meu bode está solto, né? Nós temos agora a cultura da novinha, né? Nós temos aí as pessoas falando o pai tá on, né? Onde não se fica muito assim muito interligada a questão meio que incestuosa também, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente fala em violência sexual, nós também temos que pensar na nossa sociedade, né, que é atravessada pelo machismo, e esse machismo é um machismo estrutural, né? Pode passar, Ani, para mim, por favor. Bom, eu não posso iniciar, né, sem citar aqui, ou sem lembrar, né, a Araceli, né? A Araceli, uma menina de 8 anos, desculpem, uma menina de 8 anos que foi assassinada em maio de 1973, né, por dois jovens, dois homens da sociedade, da alta sociedade do Espírito Santo, no município de Serra, mas que, infelizmente, né, e ela não só ela foi sequestrada, ela foi ser viciada e também para que o seu corpo fosse desconfigurado, né, ela foi queimada também com ácido e jogada atrás de um hospital infantil para onde eles levaram essa menina para ser atendida. Né, esses dois homens, eles foram julgados, foram até condenados em uma primeira instância, mas depois a sentença ela foi anulada e em 1990 eles foram absolvidos, né? A gente não pode deixar aí de lembrar que todo o processo, né, no que diz respeito a a apuração desse crime contra a Araceli, ele aconteceu ainda na época da ditadura, onde a censura era muito grande, né? E é lógico, essas pessoas aí também eram
bastante influentes na cidade onde moravam, né? Em torno desse crime contra a Araceli, aconteceu mais de 14 crimes também, né? Isso para apagamento de testemunhas, né? Desaparecimento de testemunhas. Ao fim, né? Eles foram absolvidos. Pode passar para mim, por favor. Então, não tem como a gente começar a falar sobre violência sexual contra criança e adolescente sem que a gente cite, né, a Araceli, né, essa triste tragédia da nossa sociedade, mas que, infelizmente, é, não pode deixar, a gente não pode calar. E é lógico, então, que no dia 18 de maio, não é um dia de comemoração, né, no dia 18 de maio, é um dia de mobilização, é um dia de lembrar essa tragédia, mas lembrar essa tragédia para que nós possamos ter um processo de enfrentamento, de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Esse dia 18 de maio, ele foi estabelecido por uma Lei Federal 9.970, em 2000, né? Esse é o símbolo, né? É o símbolo dessa campanha que nós fazemos, ou deveríamos fazer todos os anos, que é a Margarida, né? E a Margarida, então, ela tem, primeiro porque lembra a nossa infância, né? Um dos primeiros desenhos que a gente faz sem muita dificuldade, né? Todos nós, ou quem, a maioria de nós, né? Quem já não fez, né? Quando pede para desenhar, faz lá uma casinha, e do lado da casinha tem uma margaridazinha para enfeitar, né? Esses espaços. E também a margarida pela fragilidade que tem essa flor, né? Então, é uma flor que encanta, é uma flor simples, mas, ao mesmo tempo, é uma flor, como todas as flores, né? Muito frágeis. Então, o dia 18 de maio, que também é o mês, né, da cor laranja, ele serve, então, para conscientizar, mobilizar e denunciar a violência sexual contra crianças e adolescentes, tá? Então, nesse momento, então, a gente vai pensar um pouco essa tipificação, trazer um pouco alguns dados para vocês, pensar a tipificação no que diz respeito às leis que tem aí sobre violência sexual, e a gente depois também pensar no processo de notificação de denúncia, tá? Pode passar, Nil. Então, alguns dados, né, já trazendo dados, né, o Brasil registrou mais de 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, né, em 2018. O maior índice de notificação já registrado pelo Ministério da Saúde, né, 32 mil casos de abuso sexual. Isso, casos que foram notificados. Nunca podemos esquecer o processo de subnotificação ou de não notificação que a gente ainda tem sobre esses casos. 3 crianças e adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. Enquanto nós estamos aqui, né, uma delas podem estar sendo abusadas, violentadas no nosso país. Desde 2011, né, nós temos aí 177.300 notificações em todo o país. Pode passar, Nick, por favor. Dessas, né, 66 mil foram vítimas de estupro no Brasil em 2018. Ocorreram, em média, 180 estupros por dia no Brasil. Ocorreram, não ocorrem. A maioria das vítimas, né, 53,8%, foram meninas de até 13 anos, mas isso não significa que os meninos não sofram violência sexual. Isso também faz parte da nossa cultura, né? A violência sexual contra meninos ainda é muito invisibilizada, porque nós temos a nossa cultura que homem não sofre violência sexual, e só quem sofre violência sexual é a mulher, né? Que homem não é violentado, que homem não é estuprado, né? Mas a gente também tem que lembrar disso, né? Que essas notificações de violência sexual contra os meninos ainda é muito invisibilizada. 73%, vejam bem, acontecem na própria casa, né? Então, a violência sexual, ela está muito próxima, né? Ela está muito próxima à criança e adolescente. Ela é muito familiar.
Familiar no sentido de dizer que as pessoas que estão envolvidas não são estranhas para a criança e adolescente, né? Elas são reconhecidas, elas são desconhecidas, elas fazem parte das suas relações afetivas, né? E talvez por isso a gente nem elas, né, criança, adolescente, nem consiga perceber que está sendo abusada ou violentada, né? 73% acontecem na própria casa, sendo que 40%, né, ela é desferida pelo pai ou pelo padrasto, né? 20% amigo conhecido. Então, a gente sabe que hoje também a violência doméstica, né, ela não está restrita apenas aos cuidadores, né, primordiais, né, o pai, a mãe, mas também aqueles que fazem parte do convívio familiar. Né, hoje também nós temos, né, o conceito de família ampliada, que traz o Estatuto da Criança e Adolescente, que é aquele grupo, aquela coletividade com a qual a criança estabelece um vínculo afetivo e, por isso, então, um vínculo também de confiança, né? Então, isso é bom que fique bem claro para nós, né? Que a violência sexual, ela é sorrateira, né? Ela começa de maneira dissimulada, né? Ela não é uma coisa como se fosse uma violência física, né? Que você dá um tapa, se assusta, ou ela deixa marcas, né? Mas ela é difícil de ser percebida, e é difícil de ser percebida até mesmo pela criança ou pelo adolescente, né? Que ainda não tem condições de se expressar da maneira como a gente se expressa hoje no nosso código linguístico. Pode passar, por favor. 500 mil crianças são vítimas, né, de exploração sexual, né, ficou ali meio... e o Brasil hoje ocupa o segundo lugar no ranking de exploração sexual infanto-juvenil, abaixo só da Tailândia. Hoje, então, a gente não fala mais em prostituição infantil, né? Mas o que nós queremos dizer, o que nós devemos dizer e devemos nos expressar dessa forma, é que a criança e o adolescente sofrem uma exploração sexual comercial, né? Ou seja, alguém ou alguém lucram, né, com essa, entre aspas, venda da criança e do adolescente, né? Então, lógico que essa situação de exploração sexual, né, da criança e adolescente, exploração sexual comercial da criança e adolescente, tem muito a ver também com essa própria sociedade machista, né, que faz da criança, e aí a gente tem muito mais as meninas envolvidas, não que não tenham meninos envolvidos, né, nesse processo, mas o que a gente percebe são algumas redes também, né, que estão envolvidas no processo de exploração sexual de crianças e de adolescentes, né? E a gente pode também citar aí restaurantes, hotéis, algumas autoridades, né, que acabam se envolvendo também nesse processo. Então, apesar da exploração sexual, né, infanto-juvenil, ela está perpassada por uma questão social e econômica, quem explora a criança e adolescente, na maioria das vezes, não são pobres, né? São pessoas que têm uma condição social um pouco mais privilegiada. Pode passar, por favor. A Hannah Arendt, né, ela diz que poder, vigor, força, autoridade e violência seriam simples palavras para indicar os meios em função dos quais o homem domina um homem, tá? Então, nós somos atravessados pela violência, eu falei disso, né, no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, né, que nós somos atravessados pela violência a todo momento, e que o nosso exercício, então, é fazer com que nós não nos deixemos brutalizar,
né, a violência, ela nos brutaliza. A violência brutaliza o outro, né? A violência, ela também faz despertar em nós aquilo que não é muito saudável, principalmente no que diz respeito, né, ao exercício da coletividade, né? Então, quando nós não conseguimos perceber o outro como sendo o nosso limite, né, nós acabamos sendo autoritários e nós acabamos sendo tiranos, porque nós utilizamos o outro para satisfazer aos nossos desejos, né? Então, é isso que está, né, envolvido no que diz respeito à violência sexual, né? Ela é uma falta de refreamento, uma falta, uma relação sem freios na relação com o outro para satisfazer o meu desejo, né? Então, nós temos que também pensar que para a gente enfrentar, prevenir a violência sexual, é importante que nós tenhamos, né, na nossa sociedade, um reconhecimento de uma crise ética, né? Nós hoje estamos numa crise ética, onde é necessário que nós repensemos os nossos valores, principalmente os nossos valores em convívio com a coletividade, em convívio com a diversidade, né? E que somos atravessados ainda, né, pelo machismo, pelo racismo, e que também somos uma sociedade misógina, né? Onde, apesar de alguns homens gostarem de manter relações sexuais, né, com mulheres, alguns deles não gostam de mulher, né? Então, mulher no que diz respeito, né, ao ser humano, mulher. Então, nós também temos que levar isso em consideração, né, nos atravessamentos que a gente encontra no que diz respeito à violência sexual. Então, nós imprimimos poder, né? Na violência existe poder, existe vigor, existe força, autoridade e violência, né? Para dominar uma outra pessoa. Para dominar uma outra pessoa que, na maioria das vezes, é completamente diferente, não, dependente das nossas ações. Pode passar para a sua sobrevivência. Mirelle, por favor. Dentro do abuso, né, dessa violência, sempre haverá uma forma de poder assimétrica, né? Assimétrica. O maior, o menor, o mais forte, o mais fraco, o mais sábio, o menos sábio, o que tem maior legitimidade, o que tem menos legitimidade, né? O que tem mais autoridade, o que tem menos autoridade. Então, sempre existe essa relação assimétrica, não é igual, né? E também por que abuso? Porque a criança, né, isso a gente o Freud fala disso desde 1909, né, a criança, ela tem sexualidade, né? A criança, ela passa primeiro, até mesmo por um processo de alto prazer, de autoerotismo, né? Ela sente prazer, né? Uma das primeiras fases que a criança tem prazer é quando Freud fala da fase oral, né? Onde tudo ela coloca na boca. A primeira fase, né? Que é da alimentação, isso dá prazer à criança e adolescente, né? Mas não só, a criança não mama só para se alimentar, também para se alimentar, mas ao ser amamentada, a criança sente afeto, calor, o cheiro da mãe, a batida do coração, né? Isso faz com que ela queira, isso a satisfaz e faz com que ela queira continuar naquele lugar de satisfação, de prazer. Então, é importante que nós possamos reconhecer que a criança tem prazer em determinadas relações que ela tem conosco, principalmente relações de afeto. Por que é um abuso? É abuso justamente por conta disso, né? Porque vem uma pessoa que está assimetricamente num momento diferente da sua sexualidade e interfere na sexualidade desse outro ser de maneira abusiva, né? De maneira abusiva para
atender às suas satisfações, aos seus desejos, né? E por isso, então, que nós consideramos que é um dos piores abusos que existe, né? Uma das piores violências, porque geralmente ela começa com a dissimulação, né? E a criança e adolescente reconhece nesse outro um outro que protege, um outro que cuida, né? Um outro que está ali para defender e proteger. Pode passar, por favor. Bom, a violência, então, ela se expressa, né, através da força física, mas não só através da força física, né? Mas também através de ameaças, através de chantagens, através de dissimulações e através do afeto. Né? Quantas relações afetivas, afetuosas nós vivemos e são tóxicas e que fazem mal e que contaminam, né? E que às vezes até nos mata. Então, ser afetado pelo outro, né, não necessariamente significa uma relação saudável, né? O afeto é justamente isso. O afeto é uma relação onde eu sou afetado pelo outro e eu afeto o outro, né? Mas como é que é o exercício desse afeto? Qual é a qualidade desse afeto? Qual é a intensidade desse afeto? É o que nós também temos que perceber nas nossas relações, e que podem se tornar tóxicas, né, e podem até nos matar. A relação com o outro. A relação com o outro sempre vai ser o nosso drama, desde as relações mais próximas, desde as relações mais íntimas, até a gente pensar nas nossas relações mundiais, né, de espectro mundial. Pode passar. Então, essa violência, né, ela se expressa também de várias formas. Vejam, né, vamos tomar cuidado aqui, tá? Nem todas essas formas de expressão, elas estão no lugar do abuso, tá bom? Senão a gente agora vai pensar, vai olhar, né, toda pessoa como se fosse um violentador em potencial, um abusador em potencial. Não, né? Mas a violência, o que eu quero dizer é que a violência sexual, ela não se expressa só através do ato sexual. E alguns teóricos falam até, né, que o ato sexual é como se fosse a última etapa, né, o fim da linha desse processo, porque é um processo de violência, é um processo de abuso, é uma trajetória, uma história de abuso sexual, né, onde a criança, o adolescente, né, aí parece uma teiazinha, né, eles estão presos nessa teia, né, e não conseguem sair, mas é uma teia simbólica, né, é uma teia simbólica, onde nem mesmo eles se percebem, né, sendo abusados. Mas é o outro que está com a intenção, é o outro que tem a intenção, é o outro que faz do sujeito, né, o seu objeto de prazer, e faz isso a partir dos beijos, a partir de toques, a partir de carícias, a partir de conversas, exibicionismos, né, voyeurismos, até chegar ao ato sexual. Mais uma vez dizendo, tá? Não significa que todo beijo ou toda vez que a gente toca uma criança, que ali está uma violência sexual, tá? Mas eu queria aqui fazer um parênteses também, né? Da gente poder perceber o quanto da nossa sociedade também a gente vai ver as tipificações de violência sexual, né? Do que diz a lei sobre violência sexual. Mas quando a gente parte dessa perspectiva de abuso, ou seja, nós estamos entrando, né, dentro dessa perspectiva da sexualidade da criança e adolescente, né, a partir do nosso prisma, a partir da nossa vivência, né, da nossa sexualidade, a gente pode transcender um pouco mais a isso, né?
A gente fala para os meninos mostrarem um pinto para mostrar que são homens, né? Que são machos. A gente vê aí essas músicas. Eu não estou fazendo crítica a nenhum estilo de música, tá? Mas eu estou fazendo crítica ao conteúdo dessas músicas, né? E a gente pode perceber onde existe ali, né? A cultura de disseminar a mulher como objeto, né? Senta dona, né? Assim, é sempre dissimulado, dissimulando, né? Uma certa violência. Eu acredito, né? E eu penso nisso. Quando fala assim das conversas, quantas conversas a gente, às vezes, sem querer, sem perceber, porque não percebe a criança adolescente ali como se ela estivesse escutando tudo, percebendo tudo, olhando tudo, né? Mas algumas conversas, digamos assim, com conteúdo mais erótico, aqueles conteúdos adultos, né, e que a gente não percebe, né? Quantas meninas, elas são vestidas de mulheres, né? Parecem mini mulheres. Eu lembro da época da dancinha da garrafa, né? E são exemplos que eu sempre trago. Eu não quero ser aqui moralista, né? Eu falei, não sei se eu já falei aqui na primeira aula, né, mas que existe uma campanha, por exemplo, né, a gente tem a mania de perguntar para a criança, cadê seu namoradinho? Cadê sua namoradinha? Né? Então, criança não namora, né, ou então chegar para o adolescente, perguntar se ele é virgem ou não é virgem, né, que ele tem que obrigatoriamente já fazer a sua iniciação sexual, né? Então, é tudo um processo onde cada um de nós vai lidando com a sua sexualidade de maneira diferenciada. Cada um de nós, né, já diria o cantor, né, e autor e compositor, cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, esse processo ele tem que ser respeitado, né? A criança e o adolescente ele tem o direito, né? Direito humano sexual, direito de ser respeitado no desenvolvimento da sua sexualidade, onde a sua integridade física, a sua integridade psíquica e a sua integridade moral sejam sempre preservadas. Moral, sim, por que não? Porque aí a gente está falando de valores, né? Quando eu falo em moral, nós estamos falando de valores éticos. Pode passar, por favor. O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, né? Quando criança e adolescente, que aliás deveria ter, cada município deveria ter o seu plano municipal de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente, define que violência sexual, né, é a expressão de duas formas, né, ela se expressa de duas formas, abuso sexual e exploração sexual. Tá? Então, aí nós estamos trazendo um conceito do Plano Nacional de Enfrentamento, né, à Violência Sexual. Como todo ato de qualquer natureza atentatório, isso que eu falei, acabei de falar agora, né, ao direito humano ao desenvolvimento sexual da criança e do adolescente. Tá? Esses foram, por que direito humano? Porque isso foi colocado na própria Declaração de Direitos Humanos, né? E depois também na Convenção sobre os Direitos da Criança. A idade nubente, a gente já pensou nisso, na idade nubente, ou seja, a idade para se casar, né? Onde nós tínhamos em algumas famílias, né? Em algumas culturas patriarcado, né? Patriarcais, que entregam as suas filhas, né? Desde muito cedo, para outros homens, né, para que casem. E quantas situações a gente já teve de morte de crianças, né, ou até mesmo de meninas um pouco mais velhas, 11, 12 anos, né, na concepção sexual, né. Então, o direito humano é o desenvolvimento sexual da criança e adolescente praticado por agente em situação de poder. Sempre é uma situação de poder e poder assimétrico, né? Desenvolvimento sexual desigual em relação a crianças e adolescentes que são vítimas, né? Então, nunca, né, nós podemos considerar que uma criança ou um adolescente provocou ser violentado, provocou para que fosse abusado, provocou para que fosse estuprado.
né? E isso tem também, né? Muito na nossa sociedade. Também, né? Também, esse também, né? O que estava fazendo lá? Também, né? Por que estava usando essa roupa? Também, né? Por que estava andando com essas pessoas? Né? Como se a criança ou adolescente fossem responsáveis ou fossem culpadas por terem sofrido uma violência, né? Desferida pelo outro. Pode passar. A Lei 13.431, que é a lei que estabelece o sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, né, vítima ou testemunha de violência, ela diz que a violência sexual é entendida como qualquer conduta que constranja. Então, olha, violência sexual não diz respeito só ao ato sexual, né? Então, vai desde o processo de constrangimento a criança e adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto, vídeo ou por meio eletrônico ou não, que compreenda, tá? Então, primeiro essa coisa, né, assim, é um processo de constrangimento, né, a lei, ela reconhece isso, né, que aí existe um processo de constrangimento, de uso da força, né, de uso do poder contra a criança, contra o adolescente, né, para praticar o ato, né, o ato sexual, ou para presenciar, e aí a gente fala sobre o exibicionismo e o voyeurismo, né, mas também outros atos libidinosos, né, que a lei fala do ato libidinoso, que expõe o corpo o foto, né? Então, essas transmissões que a gente tem, né? A gente tem muito isso, né? A gente, que eu digo, é a sociedade, tá bom, pessoal? Não somos nós aqui, lógico que não. Mas a sociedade tem muito disso, né? Em alguns lugares. Pega uma foto de uma menina ou de um menino em situações mais erotizadas, né? E vai passando, olha que absurdo, o que que ela está fazendo, ou como ele está, né? E a gente vai transmitindo isso nas nossas redes. O Estatuto da Criança e Adolescente já disse que isso estabelece que isso é crime, tá? Então, qualquer foto, qualquer situação, qualquer cena que nós recebemos nos nossos celulares, né? Isso não pode ser transmitido e nem pode ser armazenado. Então, nós podemos até armazenar no sentido de denunciar. Então, nós temos que levar o nosso celular, né, até a delegacia e fazer a denúncia para que nós possamos saber quem é que está transmitindo esse tipo de informação, esse tipo de foto, esse tipo de cena, né, onde a criança ou adolescente possa estar numa dessas situações, tá? Pode passar, por favor. Então, ela se expressa, né, a violência sexual através do abuso sexual, isso também, né, a lei que define, é entendido como toda ação que se utiliza a criança ou adolescente para fins sexuais, seja condição carnal ou outro ato libidinoso, realizados de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro. Exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro. É aquilo que nós falamos no início. Eu só quero também lembrar uma coisa, né? Essa semana eu estava atendendo aí, dando assessoria a um caso, e era um caso onde estavam relacionados, né? Era um adolescente de 14 anos e outra adolescente menina, né? Um adolescente menino, né, de 14 anos e uma adolescente menina, né, de 12 anos, onde eles estavam mantiveram relação sexual, né? E aí foi o que me chamou a atenção foi que as pessoas envolvidas disseram, não, mas resolveu-se não fazer a denúncia porque houve consentimento dela, né? Onde ela consentiu. Então, também a gente toma muito cuidado sobre isso, tá? O que que é o consentimento dentro de um quadro de violência sexual? O que que é consentir ser violentado? O que que é consentir ser abusado? O que que é isso?
né? Se nós estamos dizendo que a violência sexual ela pode partir através de uma dissimulação, e que geralmente o ponto, né, de partida vai pela dissimulação, né? Quando a gente fala aqui sobre a exploração sexual comercial, que é em troca de pagamento, né, em troca não só do pagamento financeiro, o dinheiro, mas geralmente não é criança ou adolescente que recebe esse dinheiro, né, é alguém que está envolvido, mas com certeza outras pessoas, né, ganham muito mais do que isso. Ela aceitou participar desse processo de exploração, porque nós trocamos ali um prato de comida, né, uma cesta básica, ou porque nós prometemos sucesso numa das passarelas internacionais da Europa, né? Que aí, então, a partir dessa exploração sexual comercial, né, a gente vai ter outro tipo também que é considerado como violência sexual, que pode passar, Mirene, para mim, por favor, que é o tráfico de pessoas, né? Então, o tráfico de pessoas tem muito a ver também com a exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso país. E o Brasil é rota D, né? A gente viu lá no início, né, logo no início, que o Brasil está no ranking, né, na segunda posição, infelizmente, né, de exploração sexual contra criança e adolescente. Então, o tráfico de pessoas é entendido como recrutamento ou transporte, a transferência, o alojamento. Tem alguém cortando lenha aí? Alojamento ou acolhimento da criança e adolescente dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual mediante ameaça, uso da força ou outra forma de coação, né? Rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento entre os casos previstos na legislação, tá? Então, essas são as três formas, né, que a lei tipifica como violência sexual, o abuso sexual, mas também, né, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Pode passar, por favor. E a gente vai entrar agora no processo da escuta especializada, né? Então, mas é bom que a gente possa ver isso, né? Então, assim, como que nós estamos percebendo, qual é a realidade, qual é o conhecimento que nós temos da realidade da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Como é que anda o nosso processo de notificação, né, de escuta dessas crianças e desses adolescentes, né? Quais são os números do nosso município? E principalmente essas que são mais invisibilizadas. A violência sexual, ela não é pública ainda, né? Eu falei no início, né? Ela acontece muito dentro do âmbito doméstico, e aí, pessoal, não estou dizendo que são os pais, a mãe, o pai que violentam, né? Estou dizendo que o maior índice está no âmbito doméstico, mas mesmo assim, o âmbito doméstico não significa apenas a casa, né? Quando eu digo também no âmbito doméstico, também a casa, a residência, a moradia comum, mas doméstico porque ainda não se tornou público, né? Doméstico porque ainda estamos às escondidas, né? E quando está nesse processo, né, também, como que nós podemos perceber? Se a gente pega a Polícia Rodoviária Federal, né, uma estatística que tem da Polícia Rodoviária Federal, onde eles fazem o enfrentamento, né, de crianças e adolescentes que estão nesse processo de tráfico de pessoas, a gente vai ver que os números são bastante grandes. Eu sempre friso isso nos meus cursos, né? Quando uma criança ou adolescente chega na nossa cidade e que não é da nossa cidade, nós não temos simplesmente que ter a iniciativa de levá-la de volta para a cidade.
há necessidade de a gente investigar isso, né? Há necessidade disso ser comunicado às delegacias, há necessidade de que a gente possa entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal, em algumas cidades com os portos, aeroportos, né? Até mesmo para verificar se essa criança ou adolescente está em algum tipo de rota do tráfico, né? Nós passamos muito tempo no nosso país, né, no nosso país sendo divulgado, o tal do turismo sexual. Não existe turismo sexual, né? O que nós temos é a exploração sexual comercial através do turismo. E isso é muito forte. Mas não existe turismo sexual. A gente tem que fazer essa diferença, né? Mas nós temos a exploração sexual, né, comercial através do turismo. Teresópolis é uma cidade turística, né? Teresópolis é uma cidade turística. Então, todos os hotéis, restaurantes, bares e boates têm que ter claro, né, a possibilidade, eu não estou dizendo que exista, mas a possibilidade de crianças e adolescentes estarem numa rota de exploração sexual. E é por isso, então, que hospedar crianças e adolescentes, né, é proibido no nosso país. O que é uma contradição, né? Ela pode viajar, mas não pode ser hospedada. Pode passar para mim, por favor. Então, a escuta especializada, né, ela vem com a Lei 13.431 de 2017, essa que eu já falei para vocês agora, né? A gente tem mania de, já falei também lá no início, né, da nossa primeira aula, de falar que a lei da escuta especializada é depoimento especial, né? Mas essa lei não é. Ela trata sobre a escuta especializada e também sobre o depoimento especial, que a gente vai ver agora, tá? Pode passar, né? Mas essa lei, ela estabelece um sistema. Então, veja, pessoal, nós vamos poder fazer 10.001 cursos, né? Nós vamos poder fazer 10.001 especializações. Mas é importante que a gente possa pensar na implementação e na efetivação do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. Não basta, né? Os conceitos para nós são muito importantes. São muito importantes, até mesmo para que a gente possa entender esse fenômeno da violência. Mas nós temos que ter ações, né? Nós temos que ter um sistema, nós temos que ter articulações, nós temos que ter práticas intersetoriais para enfrentar essa situação. Pode passar, por favor. O decreto, né, o decreto 9.613 de 2018, esse decreto regulamenta essa lei que eu falei para vocês, né, 13.431, tá? Então, são duas leis novas, né, são dois regulamentos novos, e nós temos que nos debruçar sobre eles. Porque mesmo quando a gente está aqui falando sobre o NAP, né, sobre o núcleo de apoio, né, os profissionais que atendem crianças e adolescentes vítimas de violência, esse núcleo, sendo então implementado em Teresópolis, vai depender muito desse sistema de garantias, né? Porque senão vocês sozinhos, como vocês, sozinhas e sozinhos, né, como profissionais, não vão dar conta dessa situação, se a gente não trabalha de maneira sistêmica. Então, é um desafio, tá? É um desafio para nós, né, nesse momento. Pode passar. Diz o decreto, então, vejam bem, ó, os órgãos, isso nós estamos, definimos, né, conceituamos, trouxemos o conceito de violência sexual, isso estabelecido pela lei, lógico também que aí a gente, são conceitos ainda que estão em construção, né, o que era estupro antes, hoje em dia já não é mais, né? O que não era crime sexual antes, hoje em dia já é. Então, nós também temos, dentro desse processo de conceituação de violência, né? Está sempre em transformação. Mas diz, então, esse decreto, né? Que os órgãos, os programas, os serviços e os equipamentos das políticas setoriais, tá? Órgãos,
serviços e programas, das políticas setoriais. O que nós estamos querendo aqui dizer que é da política de assistência, da política de saúde, da política de educação, da política também de segurança, controle e defesa dos direitos da criança e adolescente, compõem o sistema de garantias e são responsáveis pela detecção dos sinais de violência, certo? Ora, então nós temos, além de ter espaços para cuidar de criança e adolescente vítima de violência, nós também temos que construir metodologias, práticas, procedimentos para detectar violência contra criança e adolescente. Isso é um desafio, né? Até mesmo para que a gente possa prevenir a violência. O poder público assegurará condições de atendimento adequadas para que crianças e adolescentes vítimas de violência, né, testemunhas de violência, sejam acolhidas, protegidas e possam se expressar livremente. Também temos que partir daí. A criança se expressa diferente de nós, né? E nós sabemos que quando nós nos expressamos, nós estamos vivenciando ou revivecendo aquilo que nós passamos, né? O passado que não é passado torna-se presente, né? E esse passado trazido à tona, trazido à consciência, trazido, né, às expressões, ele, mais uma vez, nos faz sofrer. É isso que a gente também tem que evitar, né? Assim, como escutar crianças e adolescentes que sofreram violência sem que elas sejam revitimizadas, ou sejam vitimizadas mais uma vez, né? Que tenham que reviver, né, esse acontecimento mais uma vez. Então, sejam protegidos e possam se expressar livremente em ambiente compatível com suas necessidades, características e particularidades, tá? Então, a gente já começa a falar sobre os espaços de escuta especializada, né? Não é qualquer espaço, não é qualquer escuta, não é qualquer pessoa que vai escutar, né? É uma construção de uma política levando em consideração que ali existe um sujeito em condição peculiar de desenvolvimento que sofreu uma grave violência para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua constituição. Pode passar. Os órgãos, serviços, programas, né, equipamentos públicos, órgãos, serviços, programas, mais uma vez, né, trabalharão de forma integrada. Então, aqui a Tati falou com vocês, né, numa aula passada, sobre a questão da integralidade, da integração, da articulação, da intersetorialidade. Então, é nesse sentido. Nós não podemos pensar que somos e atuar como se fôssemos uma ilha, de maneira fragmentada, ou até mesmo de maneira descontinuada. Nós temos que pensar em políticas, né, e essas políticas não podem deixar de levar em consideração a intersetorialidade. Então, diz esse artigo, né, do decreto. Vejam, então ele diz que instituir preferencialmente no âmbito do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. O comitê, então, constituir, no âmbito do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, um comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, esse comitê, né, que vai ser de forma intersetorial também, ele vai cuidar para, né, articular as ações, né, dessa rede para, no sentido da proteção social de crianças e adolescentes que sofreram esse tipo de violência. Pode passar. Nos casos de violência sexual, o atendimento deverá incluir exames, medidas profiláticas contra infecção,
sexualmente transmissíveis, anticoncepção de emergência, orientações, quando houver necessidade, além da coleta, da identificação, da descrição e da guarda de vestígios, tá? Então, vejam bem, na violência sexual, você tem uma parte que é do cuidado, do amparo, do acolhimento, mas também nós temos uma parte que é do crime, certo? E que geralmente, vocês devem ter isso aí no município de vocês, né? Geralmente pede, vamos fazer o exame de corpo de delito, né? Então, assim, nem todo, né? Nem todo abuso, nem toda violência deixa marcas no corpo. Então, nós temos que pensar também uma política de cuidado, de atenção dessa criança, desse adolescente que sofreu violência, mas também uma política de responsabilização do agressor. Não podemos deixar de pensar essas duas facetas. Uma faceta do sistema de garantias, que é da promoção, do cuidado, do acolhimento, e uma faceta que é da responsabilização do agressor, né? Responsabilização, quando eu digo responsabilização, é responsabilização criminal, né? Porque nós temos aí os crimes sexuais, né, que já estão estabelecidos no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 240, artigo 241A, B, C, D, E, né, artigo 240, 241, e também os crimes que estão no próprio Código Penal, né, artigo 218, artigo 216, né, que estabelece quais são os crimes sexuais contra a criança e adolescente também, tá? Então, tem que ter essa política dentro do nosso município. A escuta especializada, então, o que que é? O que que é a escuta especializada? É um procedimento de entrevistas, diz a lei, né? Lei 3431. Sobre situação de violência contra criança e adolescente perante órgão da rede de proteção, tá? Já deixando claro aqui, então, não é para estar no conselho tutelar, apesar que, né, na rede de proteção, e que ele diz, olha, relatado, limitado ao relato estritamente necessário para o cumprimento de sua finalidade. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado, acolhedor, com infraestrutura, espaço físico e que garantam a privacidade da criança e do adolescente, tá? Então, a escuta especializada, pode passar para mim. A escuta especializada, ela não tem, né, o objetivo de produção de provas, de produção de indícios de materialidade ou de autoria. A escuta especializada não é o espaço que antigamente a gente falava, né? Revelação de abuso, revelação de violência, não é para fazer nenhuma revelação aqui. Aqui é para cuidar da criança, cuidar do adolescente, né? Então, ela pode ser feita tanto dentro, não só da assistência social, diz a lei, né? Ela pode ser, em um decreto, ela pode ser estabelecida nos âmbitos da educação, né? Então, qual é um espaço, às vezes, privilegiado para detectar violência contra criança e adolescente? É a própria escola, né? E a criança pode, aí, então, reconhecer um espaço, né, onde ela possa se dirigir para falar sobre isso, que já que é um ambiente familiar a ela, também a escola, né? É o segundo meio social depois da sociedade, depois da família, onde ela começa a conviver. Então, direitos humanos com o objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha para a superação das consequências da violação sofrida, tá? Então, isso a gente tem que estar bem claro o que é escuta. Não é nem para colocar a criança para falar, não é para colocar o adolescente para falar, mas é um espaço de acolhida, né? Porque nós reconhecemos que esse sujeito sofreu uma violência grave, e o primeiro momento, então, que ele vai ter é acolhimento, sentir-se seguro, sentir-se protegido, inclusive seguro e protegido para poder falar do jeito dele. E que na maioria das vezes não será verbalizado, né? Oralizado.
Pode passar. A escuta especializada, então, mais uma vez reforçando, né, o decreto, não tem o escopo de produzir prova para o processo de investigação e de responsabilização, e fica limitado estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade, proteção social e de provimento de cuidados. Pode passar. Ela deve, então, ser realizada por profissional capacitado, tá? Conforme o disposto no artigo 27 do mesmo decreto. Então, não é qualquer um que vai escutar a criança. Nós temos que passar por um processo de formação. Esses profissionais têm que estar preparados. E não, nada, né? Eu, por ser psicólogo, não estou necessariamente legitimado ou capacitado ou preparado para escutar uma criança, né, que sofreu uma violência sexual, né? E a gente sabe que existem crianças com 5 anos, né, que não sabem falar, não sabem se expressar, né? Então, qual é a técnica que eu tenho para me aproximar dessa criança que está acuada, que está com medo, né, que está também, que tem desconfianças, como que eu me aproximo dessa criança para escutá-la, que não necessariamente serão com os ouvidos, né? Mas nós podemos escutar com os olhos também, principalmente quando falamos de criança e adolescente, sem que ela seja revitimizada. Então, nós, profissionais, ou os profissionais, eles têm que ser preparados para essa escuta de crianças e adolescentes que sofreram violência. Pode passar, Aninha, para eu poder abrir aqui para vocês. Os profissionais do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, vítimas ou testemunhas de violência, participarão de cursos de capacitação para o desempenho adequado das funções previstas nesse decreto, né? Então, esse é o estabelecimento da lei, não sou eu que estou dizendo, né? Mas é o decreto que estabelece que os profissionais têm que passar pelo processo de formação. E que o poder público, então, o poder público local, é que vai construir uma matriz intersetorial de capacitação ou de formação, né? Então, não basta só ter temas voltados para assistência, ou temas voltados para a saúde, ou temas voltados para a educação, mas é uma matriz de formação intersetorial, né? Onde isso possa, né? Onde nós possamos aí trazer os vários saberes, né? E as várias práticas e também os vários métodos e metodologias, né? Para desenvolver essa tarefa. Pode passar. Depoimento especial, eu já falei, né? Então, é um espaço onde vai se produzir provas para isso, mas isso se dá no âmbito da segurança, né? Nas delegacias, junto com as autoridades, né? Junto à autoridade policial e junto à autoridade judiciária, tá? Mas é lógico também que deve existir, né, um momento também de formação desses próprios profissionais, né, que tem como o objetivo ou a tarefa, né, recolher o depoimento da criança e adolescente. Depois vocês dão uma olhadinha mais rebuscada, né, lá nesse decreto de 13.000, no decreto 9.603, né, que traz outras informações também e outros procedimentos de como deve ser o depoimento especial. Pode passar, Aninha. Alguns sinais aqui que eu trouxe, né, mas para que a gente possa perceber, né, que na relação com criança e adolescente, elas se expressam de maneiras diferentes, né? Então, alguns sinais, não estou dizendo que são esses, tá, gente? Ou se só são esses, ou por a criança apresentar algum desses sinais, que ela esteja necessariamente passando por um processo de violência. Mas costuma ser, né? Através desses sinais, né? Que é a mudança de comportamento, mas pode também trazer marcas na pele, no corpo. Algumas até regridem um pouco, né? Param de falar, param de andar, até mesmo algumas deixam de enxergar, né? Passa por um momento, entre aspas, né? De cegueira. Podem passar por um processo de comprometimento do seu desenvolvimento motor, né? Que fica aquém da sua idade. Irritabilidade, comportamento agressivo,
dificuldade para dormir, insônia, pesadelos frequentes, muita tristeza, choro frequente, isolamento, perda de interesse em brincar, dificuldade de socialização, medo de pessoas, distúrbios alimentares, aumento de casos de doença, sexualidade exacerbada e baixa autoestima, tá? Então, voltando a dizer, né? Isso aqui são meios como a criança ou adolescente podem falar da sua ou de certa violência que podem estar passando, tá bom? E repito, não necessariamente todos que apresentam, que possam apresentar essas mudanças no comportamento estejam sofrendo violência sexual, tá bom? Mas pode ser um dos sinais, ok? Pode passar. É claro, então, que a criança, ela se expressa, ela fala através dos seus sintomas, né? A palavra sintoma, que vem, né? A etimologia da palavra, né? Sim, que vem de junção, e tomo, que vem de pedaços, né? Então, é importante nesse processo, né, de escuta, nós podermos identificar esses pedaços que vão se juntando para que nós possamos ter um quadro. Então, é a partir dos sintomas expressados pela criança e pelo adolescente, esses sintomas, né, esses possíveis sintomas que eu apresentei anteriormente, é que nós podemos identificar um indício, né, ou indícios de que aquela criança possa estar sofrendo algum tipo de violência. Então, isso significa que nós temos que observar também a criança. Não no sentido de observar do laboratório, né, laboratorialmente falando, né, mas é um processo de acompanhamento, né, essa escuta, ela está muito mais ligada ao ver, ao olhar, né, em um olhar diferenciado e uma escuta diferenciada que nós vamos ter para criança e para adolescente. Pode passar. Não podemos também deixar de considerar que existe o muro do silêncio. Esse é um dos grandes desafios. Como que a criança rompe esse muro? Como que a criança e o adolescente, eles rompem esse muro? Aquelas teias, aquela teia que eu falei lá no início, né? Nós, dentro da saúde, nós temos um hábito, né? Uma cultura de que a criança não fala, né? Então, dentro da saúde, quando a criança vai ao médico, não é ela quem fala, né? E, às vezes, muito poucas vezes ela é escutada. Então, são os cuidadores que trazem, são os cuidadores que falam, são os cuidadores que apresentam quais são os possíveis sintomas, né? E, e a criança falar sobre ela é uma questão que nós temos também que trabalhar, e eu penso que trabalhando com políticas públicas também. Mas, para isso, apesar de termos aí algumas pessoas, né, que são contra, é importante falarmos sobre sexo com criança, né? E quando eu digo falar sobre sexo com criança, não estou dizendo falar do ato sexual ou ensinar sexo para criança e adolescente, né? Mas principalmente para que eles possam reconhecer se estão sendo protegidos ou se estão sendo abusados ou violentados. E a partir desse reconhecimento, que eles também possam entender e perceber, dentro da política de atendimento, quais são os lugares, os espaços, as autoridades a quem eles podem recorrer para falar. Quais são as práticas, quais são os métodos, quais são as políticas que nós temos para apresentar crianças e adolescentes para potencializá-las, ou aqueles que estão ao seu redor, né, potencializá-los para romper com esse muro do silêncio, né? Então, ali nesse muro do silêncio existe o segredo, a perpetuação do abuso, né? A criança e o adolescente geralmente não sabe expressar o que está sentindo, os adultos geralmente não sabem entender o que a criança e o adolescente está dizendo, né? Até mesmo porque não dizem com palavras repetindo. Pode passar. Eu estou passando aqui, né? Depois que eu esqueci o que falar com você.
Também, então, existe, né, os impedimentos para essa denúncia, aí vocês leiam também como notificação, né, confluência de sentimentos, né, a criança violentada e abusada, ela ama o seu abusador, né, que coisa triste, que coisa perversa, que coisa tirana, né, a gente fica preso nessas teias, mas também, ao mesmo tempo, tem ódio, mas, ao mesmo tempo, tem medo, né, uma confluência de sentimentos que não necessariamente a criança sabe identificar ou descrever-nos em palavras. Culpa, vergonha, né, medo da exclusão e do vexame, como isso vem à tona, né? Como uma adolescente, um adolescente, ele vai dizer, sou violentada ou sou abusado pelo meu pai, pela minha mãe, por aqueles que vivem, né, na minha convivência. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade pela desintegração familiar, né? Eu amo o pai e a mãe, mas eu não amo esse pai e essa mãe que me bate ou que me violenta. É um drama, né, a ser acolhido. Esses espaços de denúncia, então, pode ser a delegacia, né, a gente já viu isso, é importante a gente fazer agências de ocorrência, mas também o Ministério Público, e no caso específico da exploração sexual de crianças e adolescentes, é o Ministério Público do Trabalho, tá? Porque a exploração sexual comercial, ela é considerada uma das piores formas de exploração do trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, tá? Então, também aí, nesses casos, a gente pode envolver o Ministério Público do Trabalho, que vai entrar dentro do processo também de investigação, né, para verificar se existe ou não uma rede de exploração e de tráfico de pessoas. E também o próprio Conselho Tutelar. Mas, como já disse, né, os outros espaços também, né, para criança e adolescente, é importante que ela possa reconhecer outros espaços onde elas possam também, por conta própria, noticiar a violência. Tem aqui algumas questões, né, mas que eu vou passar muito rapidamente para ver para vocês, que eu gostaria que vocês falassem um pouco, que a gente já está com o tempo adiantado, né? Mas algumas considerações gerais, né? Então, é importante a gente pensar, né, em construir um processo humanizado de atendimento, né, de equipes multidisciplinares, interdisciplinar de referência, né, multidisciplinar e interdisciplinar, né? A gente deve saber essa diferença, né? Da multidisciplina para a interdisciplinaridade. Não significa que termos um psicólogo, um assistente social, um pedagogo, numa determinada equipe, né, um médico, ou seja, numa determinada equipe, que a gente esteja trabalhando de maneira interdisciplinar, tá? Então, existe a diferença entre a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Especializada, comprometidas para a identificação de violências, preparadas para fazerem a abordagem, seus julgamentos ou revitimizações. Pode passar. Considerações gerais, né, para a saúde. Isso está na Lei 13.431, tá? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, serviços para atenção integral à criança e adolescente em situação de violência, e de forma a garantir o atendimento acolhedor. Pode passar. A coleta, guarda provisória e preservação de material com vestígios de violência serão utilizados pelo Instituto Médico Legal ou por serviço credenciado do sistema de saúde mais próximo, que entregará o material para a perícia imediata. Isso também está na Lei 13.431, tá? Então, que nós, os municípios, temos que nos preparar para isso. Levar em consideração a diversidade sexual, no que tange as pessoas LGBTQIA+, tal observação é importante para o instrumento de registro, de notificação, tá? Geralmente os nossos instrumentos de registros, né, não trazem muitas informações no que diz respeito à cor, à classe social, à condição de deficiência, à idade, né? Então, tudo isso também deve ser levado em conta, né, na construção dos nossos instrumentos de notificação. Pode passar. Não esquecendo também, né,
das crianças e adolescentes trans, né, que eu acho que eu falo aqui um pouco mais intersexo, tá? Então, também ter garantido os exames para as pessoas de sexo masculino, né, dos meninos, que a gente acredita, a nossa sociedade acredita que eles não sofrem violência, e os intersexes, né, que são aqueles sujeitos, né, que têm as duas gônadas, e atenção também para crianças e adolescentes transexuais. Aí é criar e implementar fluxos de encaminhamento na rede de saúde, estabelecer a integração operacional entre pessoas, espaços, pensando quais instituições e setores estarão nessa integração. Essa foto, tá, gente, é uma foto de um espaço, né, para a criança ser atendida, a criança e adolescente ser atendida, no sentido da produção de indícios, né, de provas. Pode passar. Estabelecer como será o fluxo de atendimento, tendo em vista a possibilidade de coleta de material e identificação de lesões, né? Então, sempre o fluxo, né? O fluxo sempre ele tem que ser pensado, tanto no processo, né, que a gente vai acolher criança e adolescente, escutar criança e adolescente dentro dos espaços de escuta especializada, como também o fluxo para que desse espaço de escuta especializada, né, ou de outros espaços, nós também tenhamos a possibilidade da responsabilização do agressor. Então, esse fluxo também ele tem que ser construído junto com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Judiciário, com os órgãos da segurança e também da assistência à saúde. Pode passar. Mais uma vez falo do fluxo, né? Pode passar, porque depois eu posso disponibilizar isso para vocês. É só a questão do fluxo. Aqui é um esqueminha final que eu trouxe, né? Das etapas do fluxo, né? Que vai prever um momento de acolhida, prever um momento da escuta, prever o momento dos exames, né, caso sejam necessários, prever o momento dos serviços de social e de psicologia para essa criança e adolescente, e também os espaços e momentos de notificação, tá? E também depois vocês vão poder consultar. Aí fala, então, no poder público, né, de contar com esse processo, né, interinstitucional de atendimento de crianças e adolescentes vítimas, multidisciplinar, intersetorial, mas também é importante que nós possamos capacitar, né, as delegacias para entrarem nesse processo. Pode não. E é isso, pessoal. Aqui eu trago só, mais uma vez, sempre trago essa referência do Milton Nascimento quando estou falando de violência, né? Onde ele diz: já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, de menina, tantas vezes se escondeu. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e também nos dê fruto. Então, obrigado, pessoal. Deixa aí os últimos momentinhos para ver se a gente comenta mais alguma coisa. Obrigada, Serginho. Foi uma aula, um tema, né, muito importante, muito espinhoso, né? Principalmente, né, para nós profissionais que lidamos diretamente com situações, né, de violência sexual contra criança e adolescente. E acho que essa aula também deu conta, né? Trouxe várias questões importantes para a gente refletir, né? A importância da notificação, da identificação da violência sexual, do estabelecimento do fluxo, né, de atendimento para que essas crianças e adolescentes também não sofram, né, revitimizações. Tiveram aqui algumas mensagens no chat. Se alguém quiser também fazer pergunta, eu vou, enquanto isso, lendo aqui os comentários no chat que foram postados ao longo da aula. A Hélida Martins, assistente social do CREAS, ela colocou que, infelizmente, ela se depara com muitos casos de estupro contra meninos
E ela também colocou que essa campanha que Crianças Não Namoram foi muito importante para colocar em pauta e discussões em nosso meio social para que possamos deixar uma reflexão. Élida, se você quiser complementar, falar mais alguma coisa, estamos aqui também, pode se colocar. A Odaleia também colocou, né, a questão da definição do fluxo, que é super importante. Se mais alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos aí dispostos para ouvir. O Anderson está perguntando sobre a lista de presença. Anderson, eu coloquei a lista de presença no chat, eu vou colocar de novo. É até importante, né, para que o pessoal não esqueça de preencher a lista de presença. A última vez que eu vi só tinham 20 e poucas pessoas, sendo que tem 42 pessoas na sala, então não deixam de preencher, de assinar a lista, né? Que pela lista que a gente vai contar para a presença, para a certificação final. E enquanto ninguém mais pronuncia, Serginho, eu passo para você, então, a palavra. É isso, né, Élida? É muito importante isso, muito importante que nós também possamos entender, né, que crianças, adolescentes, né, do sexo masculino, sofrem muita violência cultural até, né, por ser um homem. Toda a violência cultural que a gente exige dos meninos, né, para que se coloquem ou para que se portem, né, como machos, nessa perspectiva da sociedade machista, né? Então é muito importante também que esses meninos e meninas, né, tenham acesso a outras informações, né, tenham também possibilidade de se protegerem dos abusos sexuais, que eles tenham compreensão, que eles tenham direito de ser respeitado no seu desenvolvimento sexual e não fazer nada daquilo que eles não estejam querendo fazer ou que também não estejam preparados, se sentindo preparados para fazer, né? Que eles não têm que atender às exigências de um mundo que às vezes os obriga, né, a entrar numa relação sexual sem que eles desejem isso. Então, também que os meninos e os homens, eles sejam respeitados no seu direito ao desenvolvimento sexual saudável, né, e que também nós possamos pensar de que eles estão também nesse processo de respeito, né, ao outro, né. E da campanha da Criança Não Namora, é isso, criança não namora, né? É simples, esse tema não tem que ser trazido para a criança, até mesmo porque ela nem sabe o que é isso. Ela não sabe o que é namoro, né? Ela não identifica isso, né? Então, é isso, né? Criança brinca, criança estuda, né? Criança pesquisa, criança corre, criança lê livro, mas criança não namora. Até mesmo porque ela não quer pensar nisso, né? Aos 7 anos de idade, o que ela está pensando é em se socializar, em conhecer outras pessoas, em dividir espaços, em brincar com outras pessoas, né? Então, isso que é o mais importante para a criança e adolescente nesse momento. E o adolescente namora, sim, namora no seu tempo, né? Namora do seu jeito, né? Namora na perspectiva de que agora ele está indo ao encontro de uma outra pessoa, né? Numa outra fase, eu sempre falo que é o despertar da primavera, né? Num outro momento da sua vida, para o exercício da sua sexualidade. Mas que esse partir, né, ao encontro do outro, também tem que ser um processo de respeito, né, um processo de respeito com ele mesmo, um processo de respeito com o outro, né, e que seja de maneira saudável, sem imposições, sem constrangimentos, sem violências, e que possamos, então, poder, né, chegar no outro com muita tranquilidade e que o outro também possa chegar em nós também com muita tranquilidade e respeito.
E é isso. Então, que os namoros, os enamoramentos, né, que é a vontade de estar junto, não sejam, não sejam assim, isso para adolescentes, tá? Não sejam tão cruéis, né, e tão, às vezes, violentos também. É isso. Perfeito, Serginho. Temos também mensagem aqui te parabenizando. Falando, a Odileia colocou que é sua fã. Ah, Mais uma mensagem também aqui. Bom saber que existem profissionais que escutam com o coração, com os olhos, com o corpo e não somente com os ouvidos. A Mônica do Conselho Tutelar colocou: educação sexual é de suma importância. isso. Foram essas colocações, mas eu gostaria também de instigar, né, os participantes. Gostaria de saber se alguém, né, gostaria de falar se existe um fluxo em Teresópolis, se alguém quer compartilhar algum caso que atendeu, né, que, que seja importante, assim, que considere importante para poder estar compartilhando com a gente. Sim. Essa questão da educação sexual, né? Como é que a gente deturpou tudo isso, né? Como é que as pessoas deturparam isso dentro de uma perspectiva moralista, né? E ignorante no sentido de, né? De ignorar outras informações. A educação sexual, ela vai desde de como que a gente conhece o nosso corpo, né? Do que o nosso corpo é composto, como é que as coisas acontecem na nossa realidade, né, no dia a dia, né, que nós somos compostos por hormônios, né, e que esses hormônios trazem transformações no nosso corpo, no nosso humor, né, na forma da gente se relacionar com as outras pessoas, né, dizer de onde vêm os bebês e quando eles vêm, né, ou quando eles podem vir, né, então, quando a gente pensa aí na questão da gravidez precoce, né, então, o quanto que a gente, primeiro, é uma negação que as crianças, né, que os adolescentes, né, têm sexualidade, né, crianças e adolescentes, cada um nas suas etapas, cada um no seu tempo, né, e educar é isso, educar é informar. Aqui nós precisamos de informações, nós não estamos falando de ensinar as pessoas a manterem relações sexuais. Isso é uma deturpação perversa, maldosa, né, que algumas pessoas construíram, né, mas é para que elas possam se reconhecer, se perceber, conhecer o seu corpo, e como também elas podem se proteger e proteger o seu corpo, e quando estiverem no momento do exercício da sexualidade, né, numa outra fase, numa outra etapa, que possam fazer isso com respeito, com saúde, né, se desenvolvendo nesse sentido, né? E a escuta é isso, gente. A escuta não é só escutar com o ouvido, não, não é. A escuta é olhar para o sujeito, é entender o sujeito, é acompanhar o sujeito, é saber o nome do sujeito, né? Do sujeito e da sujeita, tá? Eu tenho mania de falar sujeito por causa da psicanálise, né? Mas é nesse sentido, né? Então, como é que a gente... Isso é necessário, pessoal. Particularmente os adolescentes, no que diz respeito à criança, é a gente se reinventar, né? A gente se reinventar. Como escutar a criança? Não é fazendo desenhozinho, né? Então a gente acha que escutar a criança é só colocar a criança para desenhar, né? Ou só dar bonequinho para ela brincar, certo? Então nós temos que perceber de maneira diferente. Criança fala, criança pensa, né? Também. Então, também ou principalmente, né? Então, como é que ela verbaliza tudo isso? E com relação ao adolescente, né, eles não têm espaço de fala, gente. A gente não tem espaço de fala para os adolescentes, né? E eles vêm falando de uma maneira completamente, né, que às vezes é até mesmo destrutiva, né? Com marcas no corpo, com autoagressão e às vezes até mesmo com suicídio. Então, a gente tem que cuidar disso, né? A gente tem que pensar nesses fluxos que a Nireli falou, né? Mas também pensar na política de atendimento a crianças e adolescentes que tiveram, ou que sofreram, ou que vêm sofrendo violência, né? No nosso caso específico de hoje, violência sexual.
Obrigada, Serginho. Teve vários parabéns aqui, várias mensagens de carinho e mais uma questão em relação à educação sexual, né? Que colocaram que a educação sexual com informações responsáveis seria até um modo de prevenção, né? Que é isso que você está falando. Não tendo mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode finalizar por aqui. Só para, antes de finalizar, né, para avisar que semana que vem a nossa próxima aula será presencial. Foi oferecido, vai ser no espaço no Teatro Municipal de Teresópolis, que é o mesmo local que foi a primeira aula, será no mesmo horário, às 1h30 da tarde. E também será com o nosso professor querido, Serginho. Então, contamos com a presença de vocês. Vamos colocar depois o card com o endereço, com a aula ao longo da semana. Agradecemos aí a presença e passo para o Serginho para poder finalizar. Bom, Nirene, obrigado. Que bom que a aula vai ser presencial. Eu me disponibilizei, eu acho que sempre, né, e a gente falar sobre o conselho tutelar, rede de atendimento, né, é sempre bom a gente, né, já que existem algumas questões envolvendo o conselho tutelar, não os conselhos de vocês, né, mas o tema, né, o tema conselho tutelar, o tema conselho de direitos, rede de atendimento. Então, penso que é bem produtivo quando a gente está juntos, né? Aqui eu não estou vendo quase ninguém, né? Ainda mais que eu estou no celular, parece que eu estou falando, estou aqui meio que paranoicamente delirando, né? Tô falando sozinho. Eu sei que vocês estão aí. Então, eu quero agradecer o cuidado, quero agradecer a acolhida, quero agradecer a escuta, né, que cada um de vocês tiveram hoje. Quero dizer que tudo isso ainda é um processo em construção, mas que nós temos que ser veementemente contra toda forma de violência, toda forma de abuso, toda forma de tirania e toda forma de ódio que possa nos intoxicar e nos intoxicar até mesmo ou a paralisia, né, a paralisia que eu digo paralisia emocional, ou até mesmo a morte, né? Então, que sejamos libertos de toda forma, né, de violência, mas é lógico que para nos libertar, nós necessitaremos e necessitamos de serviços, programas, políticas, né, para prevenir, para enfrentar e para cuidar de nós, seres humanos, que por um acaso, infelizmente, estamos ainda nesse processo de violência. E é muito ruim quando a gente sofre e não tem colo, né? É muito ruim quando a gente sofre e não tem escuta. É muito ruim quando a gente sofre e não é entendido. Que sai então para uma criança, que sai então para um adolescente. Então, que eles possam contar conosco nesse processo de prevenir a violência, mas também no processo de escuta, acolhida e cuidado. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu sei que é um tema duro, né? Eu às vezes tenho até dificuldade de falar um pouco sobre ele, mas é necessário, né? Necessário. E que nós possamos, então, construir coisas novas, libertadoras, para que tenhamos um mundo com menos ódio. Cada criança que sofre uma violência é toda a humanidade que sofre violência juntos. Cada criança abusada, violentada, cada criança adolescente, é toda a humanidade que é abusada e violentada também. Nós temos que nos convencer disso, né? E não podemos deixá-los passar por esse sofrimento, tá bom? Então, um beijo aí no coração de todo mundo. E até a próxima. Obrigado, Mirelle, pelo acompanhamento. Obrigada, Serginho. Então, até semana que vem no Teatro de Teresópolis. Tchau, obrigada a todas e todos. Boa tarde. Beijão.